Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá qual for a hora que você estiver assistindo aqui a este programa Negritude Sancofágica, aqui no nosso canal do YouTube. Então, galera, hoje eu trouxe mais uma personalidade da história do movimento negro pra gente analisar, pra gente estudar, pra gente conhecer, pra gente aí ter alguma referência a mais dentro da nossa própria história de construção do pensamento negro brasileiro, né? Antes de mais nada, já deixa sua curtida aí embaixo, já deixa aqui seu comentário. Se não se inscreveu, inscreve, velho. Inscreva-se. Ajuda a gente aí a levar essa mensagem para o máximo de pretos e pretas possível. O que a gente está tentando fazer aqui é esse esforço de trazer memórias, fazer memórias negras, trazer a nossa cultura e aqueles que contribuíram para que a nossa cultura negra não morresse, para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade de falar, de criticar, de questionar certos aspectos dentro da nossa sociedade. Então, acompanha a gente aí e hoje a gente vai falar de um grande pensador. De um cara que, se for para deixar em destaque dentro da luta histórica do movimento negro nacional, do movimento negro brasileiro, afro-brasileiro, a gente pode destacá-lo aí como um dos maiores nomes aí de longe, dentro dessa luta, que com todas as suas controvérsias aí, que a gente pode avaliar também, foi destacadamente um dos maiores pensadores mesmo aí, dentro dessa temática negra. Nós vamos falar hoje desse cara aqui. Nós vamos falar hoje então de Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, o grande Abdias do Nascimento aí, falecido em 2011, recentemente até, né? Falecido com 97 anos e deixou uma contribuição imensa aí para a história do movimento negro nacional. Onde começa a trajetória desse grande pensador brasileiro negro aí? Desse grande pensador negro brasileiro, desse grande brasileiro negro pensador. Ele nasce ali em 1914, na cidade de Franca, São Paulo. Ele era paulista. E aos 16 anos ele já começa a se envolver ali com as movimentações referentes à Frente Negra Brasileira, que é a FNE. A Frente Negra Brasileira ela era uma espécie de partido político negro que atuava numa dimensão, até pode ser dita, de conservadorismo, né? Eles eram conservadores, eram de direita, e que não vem ao caso, né? O Abdias se envolve nessa Frente Negra Brasileira ali como sua primeira iniciativa no que diz respeito à luta por acreditar que nós sofríamos racismo dentro do país. Naquele momento, hoje é senso comum, a gente sabe que existe, mesmo que ainda muitos neguem, né? Até mesmo pessoas negras de destaque hoje dentro da nossa sociedade negam, mas naquela época era geral. O Brasil era visto, já naquele momento ali, na década de 30, ali, de 1930, era pintado para o mundo inteiro como o paraíso da democracia racial, como o paraíso da miscigenação dentro do mundo. Então, o Brasil ele tinha essa máscara desde sempre em relação a assumir o racismo que é praticado aqui por uma elite minoritária branca dentro do nosso país, que está aí desde sempre nos poderes, assumindo poderes dentro da nossa nação. Mas ele não para por aí. Ele lidera, ele começa a organizar movimentos em prol da luta negra. Ou seja, a gente já sabe. Nosso professor pensador Cauã Turi sempre disse e enfatizou que sem organização nós não alcançaremos a libertação total e a emancipação total do povo negro. E é exatamente o que o Abdias fez. Ele se organizou. Ele passou a vida inteira se organizando. Ele passou a vida inteira dedicando o seu tempo, seus esforços, sua intelectualidade e todo o seu ativismo para a causa negra. Em 1944, ele funda o Teatro Experimental Negro, que é o TEN, né, o TEM, onde ele consegue levar aos palcos atores e atrizes negros, consegue levar aos palcos histórias de pessoas negras que fizeram a diferença nos momentos pré-abolição ali, né, na luta abolicionista. Ele foi um dos primeiros intelectuais e pensadores a denunciar esse escamoteamento, essa invisibilidade da história cultural negra dentro da sociedade brasileira. Então ele traz nesses teatros, ele traz a partir das denúncias que ele faz também a partir do teatro negro, ele revive certas figuras, ele revive certas personagens que foram contributivas imensamente
intensamente para a libertação do povo negro. Ele era totalmente contra, falava mesmo abertamente que ele não aceitava essa história açucarada, essa história bonitinha, passada para gringo ver, e literalmente mesmo feita para gringo ver, de que a gente era harmônico, de que não existia racismo no nosso país. Então ele denunciava isso. Isso era um dos principais argumentos dele. Isso de dizer que sim, é que nós sofríamos racismo como qualquer outro afro-americano, entendendo o afro-americano como os afrodescendentes, tanto do Canadá até o extremo sul da América Latina. Ainda frente ao Teatro Experimental Negro, ele organiza em 1945, após um ano de fundação do teatro, ele organiza o Congresso Nacional do Negro. Então, em 1945, já um ano após a criação dessa organização, dessa instituição chamada Teatro Experimental Negro, onde ele reunia atores e intelectuais, onde ele dava aulas de alfabetização, onde ele dava atividades culturais para negros e negras das comunidades. Em 1950, ele também organiza o Congresso do Negro Brasileiro, ou seja, ele continua ativamente organizando sempre congressos, sempre reuniões para pensar esse racismo, como eu já disse, velado, esse racismo que estava sendo pintado principalmente por Gilberto Freire, né, a partir do mito da democracia racial. Não sei se vocês sabem, o Gilberto Freire foi financiado pelo Estado brasileiro para sair pelo mundo contando essa história para boi dormir. Essa história realmente falaciosa de que nós éramos aqui a harmonia das três raças, né? O mito da democracia, da união, da harmonia racial. A ditadura militar ali, em pleno 1968, ele ainda organiza o Museu da Arte Negra, cara. Ele organizou o Museu da Arte Negra entendendo a importância de se dar destaque aos artistas negros brasileiros, né? Aqueles que não tinham destaque nas mídias, não tinham destaque em lugar algum onde tinha acesso da grande população. Então essas artes não chegavam. E ele, mesmo na ditadura militar, mesmo já sendo investigado dentro da ditadura, ele consegue então implantar esse Museu da Arte Negra. Ele estava em 1968 nos Estados Unidos, né, numa conferência, quando foi aplicado aqui o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que restringiu bastante, que perseguiu bastante as lideranças políticas nacionais. E ele não foi diferente, foi exilado. Então ele foge, né, ele se exila nos Estados Unidos e começa a trabalhar nas universidades ali daquele país. Ele foi fellow da Universidade de Wesleyan. Ele trabalhou como professor titular na Universidade do Estado de Nova York. Ele foi financiado a participar de congressos pelo mundo todo. Foi nesse exílio que ele conhece a última esposa dele, que é a Elisa Larkin. Ela acompanhou ele como tradutor em vários congressos, em várias convenções, né, conferências. E assim, ele teve essa importância como o único afro-brasileiro pensador dentro da temática negra a levar a história correta, o que estava acontecendo dentro do nosso país. Porque lá pro gringo estava sendo pintada a Carmen Miranda, né? A questão da alegria do samba do Brasil, né? Daquela coisa bonita da mulata, do mulato, e não estava acontecendo isso aqui. Pro gringo, o Brasil era só recreio. Pro gringo, o Brasil sempre foi pintado como lugar da diversão. Vai lá, divirta-se, vaze. Né? E ele foi ao mundo também destacar o racismo que a gente sofria aqui como afro-brasileiros, assim como os afro-caribenhos, assim como os afro-americanos, né? Os afro-estadunidenses. Toda essa galera que foi também trazida diasporicamente para cá, também estava sofrendo, e ele foi o primeiro a levar isso ao mundo, né? A gente pensa, poxa, mas isso é muito óbvio que exista isso no mundo inteiro, onde há populações negras, mas não. Naquele momento ele levou algo novo aos congressos, conferências, encontros mundiais panafricanos. Então ele, como um panafricanista assumido, ele assumiu essa alcunha de ser o representante, o porta-voz do pensamento das pessoas afro-brasileiras. Em África, né, além de todos os seus conhecimentos, dos seus engajamentos políticos
nos quais ele andava ao lado de pessoas muito influentes, como Sheikh Anta Diop, Molefe Ashanti, andava ao lado daquelas personalidades do mundo negro naquele momento dentro da questão pan-africana mundial. Então, ele foi também professor na Universidade de Ife, lá na cidade de Ilé-Ifé, na Nigéria, atuando também ali como interlocutor entre as questões afro-latino-americanas e as questões ali relacionadas ao apartheid na África do Sul. Ele foi bem engajado nesse ponto, até muitas vezes comparando as relações entre a elite branca minoritária que estava praticando o racismo na África do Sul, economicamente, culturalmente. Ele comparava essas ações lá com as ações também ocorridas aqui no país, aqui no Brasil. Então, no pós-ditadura, ali em 1979, quando começa a reabertura política dentro do nosso país, Abdias Nascimento já vinha agindo ali para apoiar a construção e a fundação de movimentos negros novamente ali organizados, como o Movimento Negro Unificado. Ele participa dessas articulações de fundação do movimento. Ele também ajuda na fundação do PDT, porque quando ele foi exilado, ele pertencia ao antigo PTB. E quando ele volta, ele ajuda na fundação do PDT. E nisso ele consegue se eleger como deputado na década de 80, como senador na década de 90. Como deputado, ele consegue passar a Lei 1312, de 1983, que é uma lei que vem trazer o protótipo do que seria hoje a Lei 10.639, que é a lei que está da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira dentro das escolas de ensino básico, certo? Naquela época, em 1983, ele já tinha fundamentado toda a base teórica para que essa lei fosse possível aí 20 anos depois. Então foi uma grande contribuição. Participou da plenária, participou da Constituinte de 1988 como um dos grandes responsáveis por colocar o racismo finalmente, constitucionalmente, como crime inafiançável, imprescritível, como um atentado à noção de direito humano e civil das pessoas negras. Na década de 90 ele foi um dos também que estiveram à frente da organização da Marcha para Zumbi, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde foi importantíssimo aquele evento para um destaque da luta negra dentro da nossa nação. Em 2001 ele participa do Congresso Mundial, que aconteceu em Durban, né, um congresso que falou sobre a questão também da emancipação dos povos que sofreram com o colonialismo, em destaque os povos afrodiaspóricos, os povos que são descendentes africanos espalhados por aí. E dentro dessa grande influência que ele traz, indo representando o Brasil, né, nessas delegações enviadas para esses grandes congressos, ele influi diretamente na aplicação das leis, que hoje a gente pode ver como alcance, como conquista do movimento negro, como a lei de cotas para as universidades. Em 2007 ele fica muito feliz em saber que essas políticas estão finalmente sendo adotadas pelas universidades públicas, e ele enfatiza que isso foi uma luta antiga que o movimento negro vem empreendendo desde o Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, onde ele já reivindicava esse tipo de coisa, esse tipo de abertura cultural para a população afro-brasileira, né? Vamos agora para algumas citações a Abdias, e que eu acho muito importante destacar como que ele se posicionava frente às questões políticas da comunidade afro-brasileira. Ele fala aqui, ó, na primeira conferência mundial contra o racismo, que aconteceu em 78, ele fala as seguintes palavras: em meu nome e de milhões de afro-brasileiros, quero expressar nossa esperança de que medidas efetivas sejam tomadas contra o crime do racismo e da discriminação racial, que infelicita também a maioria do povo brasileiro, constituída de negros descendentes de africanos. Em seu livro O Quilombismo, um dos mais importantes da sua carreira, eu trago a seguinte citação na página 35. Nós, os negros, temos sido obrigados a esquecer durante muito tempo nossa história e nossa condição. Por que ficarmos quietos, silenciosos e perdoarmos ou esquecermos o holocausto de milhões sem conta, 100, 200, 300 milhões de africanos, homens, mulheres, crianças, friamente assassinados,
torturados, estuprados e raptados por criminosos europeus durante a escravidão e depois dela? Ou será que não devemos clamar nem reclamar, já que para os europeus a escravidão constituiu o passo necessário à fundação e desenvolvimento do capitalismo, sendo este uma etapa obrigatória rumo ao paraíso socialista? Podemos ler as páginas da história da humanidade abertas diante de nós, e a lição fundamental que nos transmitem é de uma enorme fraude teórica e ideológica articulada para permitir que a supremacia euro-norte-americana pudesse consumar sua importância sobre nós. E seu ditame econômico, sociocultural, ideológico e político nos modelasse com uma camisa de força inevitável. Para tanto, para a afirmação dessa noção afro-brasileira crítica em relação à sua situação, ele cria um modo de pensar. Ele cria um modo de se enxergar aquela realidade, o qual ele chama de quilombismo. Que seria uma espécie de construção de um Estado quilombista. Era essa a proposta dele desde sempre, desde que ele começou a participar dos congressos internacionais. Numa das citações, em um pós-escrito de um de seus textos, ele fala a seguinte citação. Foi no segundo Congresso de Cultura Negra das Américas que apresentei pela primeira vez minha tese do quilombismo, lançado no Brasil naquele mesmo ano de 1980. Trata-se não só de um instrumento de luta antirracista, mas sobretudo de uma proposta afro-brasileira de organização político-social de nosso país, construída com base em nossa própria experiência histórica, cuja riqueza elimina a necessidade de procurarmos orientações ideológicas alheias de qualquer gênero. Como a maioria da população, cabe democraticamente ao negro assumir a liderança do Brasil. O quilombismo representa uma tentativa de pensar a nossa forma de abordar os respectivos desafios e responsabilidades, construindo as políticas públicas necessárias para tornar realidade para todos o exercício da cidadania plena, num Brasil multirracial, multiétnico e pluricultural. Ainda no mesmo livro O Quilombismo, ele tece uma ferrenha crítica à democracia racial. A história do Brasil é uma versão concebida por brancos, para os brancos e pelos brancos. Exatamente como toda sua estrutura econômica, sociocultural, política e militar tem sido usurpada da maioria da população para o benefício exclusivo de uma elite minoritária brancoide, presumidamente de origem europeia. Temos de considerar que a informação disponível nos Estados Unidos e, aliás, em quase todo o mundo, conduz a esse tipo de confusão. Citarei rapidamente para ilustrar Os Negros no Brasil, de Donald Pearson, A Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Ambos fornecem uma visão suave, açucarada das relações entre negros e brancos no país. Abdias dizia que ele não era obrigado a aceitar estas noções açucaradas e suaves, sabendo ele da real verdade, da realidade nacional de perseguição a grupos negros organizados, perseguição às pessoas negras e o genocídio do negro brasileiro. Esse foi um dos livros dele, O Genocídio do Negro Brasileiro. Aliás, eu vou colocar aqui, caso eu encontre. Ele participou em 1974 do 6º Congresso Pan-Africano na cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, onde ele teve ali encontro com um dos principais organizadores, o C.L.R. James, que, segundo ele, em uma citação, ele diz: com toda razão, C.L.R. James considerava o despertar da consciência do povo afro-brasileiro um fato de decisiva importância à causa pan-africana. Somos a maior nação negra fora do continente africano, com mais de 70 milhões de descendentes de africanos escravizados. E naquele congresso eu representava não apenas o Brasil, mas todo o continente da América do Sul. Ele traz a questão de que o engajamento dos negros afro-brasileiros é essencial, segundo um dos organizadores desse congresso em 1974, para o êxito da causa pan-africana, de libertação de todos os descendentes da África, da diáspora, do continente fora dele. Então, essa foi a importância de Abdias do Nascimento para nosso movimento negro nacional. Esse foi um dos maiores autores, um dos maiores ativistas por direitos civis, políticos da parcela negra da nossa sociedade. Então nós temos muito a agradecer a sua contribuição. Hoje ele ainda tem o Instituto IPAfro, que ele fundou lá na década de 80.
É um instituto ainda que trabalha a perspectiva afro-brasileira dentro da pesquisa nacional, dentro da contribuição política e tudo mais. Então, este programa foi sobre esse grande ativista político, este negro, essa pessoa preta que lutou para a emancipação de seu povo e não poupou esforço durante toda a sua vida. Então é isso, galera. Se você está em casa esperando mudança, esperando transformação dessa sociedade racista, sabendo a cada momento, a cada nova notícia, o quão perigoso é ser negro ou negra dentro de uma nação constituída a partir de um racismo que vem desde a colônia, que vem desde o império até a república e vem perpassando nossas vidas e atravessando nossas relações sociais. Se você está em casa, pense se vale a pena ficar parado. Pense o quanto que uma só pessoa pode se destacar nessa luta, organizando, se movimentando politicamente, dando a cara a tapa, sendo porta-voz de uma mensagem que nunca foi bem aceita pelas elites brancas no mundo, principalmente pelas elites brancas que governam este país desde que o nosso continente, desde que essa terra se chama Brasil. Então, e espero que vocês tenham gostado deste programa, dessas informações. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, com todos os pretos e pretas possíveis que você puder compartilhar. Fale do nosso canal, fale dessa iniciativa. Ajuda a gente a chegar lá, a chegar longe. E é isso aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.